Se tem uma situação que se encaixa perfeitamente na expressão juntar a fome com a vontade de comer, é a relação das áreas de vendas e marketing de uma empresa com a área de compras dos seus clientes. Mas por que essas relações são tão truncadas e muitas vezes tão pouco efetivas, né, no seu dia a dia? Quais os segredos, né, para ter uma relação mais simples e mais funcional entre essas áreas? No episódio dessa semana, nós vamos debater esse tema com o executivo sênior de compras, o Eduardo Sampaio, que já ocupou posições de grande destaque nessa área, como Chief Operations Officer da Tokstok, Head de Compras e Suprimentos do Grupo Soma, né, dono da Hering, Animale, Farm, dentre outras marcas, e Head de Compras da Malve, né? Então fica por aí se você quer saber tudo sobre esse outro lado da mesa. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas divulgado toda terça às 19 horas, simultaneamente no YouTube da The4 Sales Company e mais de 10 plataformas de podcast, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências e curiosidades de vendas e marketing. Então, para começar, quero dar boas-vindas aqui ao Eduardo. Como é que você está, Eduardo? Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Obrigado por estar aqui com vocês, Rodrigo, Lius. Muito bom. Muito bom saber que esse time de vendas e marketing quer continuar subindo a régua aí para uma relação muito bacana. Me senti sendo chamado para um terreno minado para vir aqui com essa discussão, mas acho que é isso que a gente tem que desconstruir aqui no nosso bate-papo. É quase a sabatina de um novo juiz do STF no Senado, praticamente. Faz sentido, boa analogia. Só aproveitar a pauta da semana. Mas o Eduardo está com uma responsabilidade gigantesca aqui, porque eu não sei se percebeu, Lius e o Eduardo, mas você está representando toda a área de compras, né, diante da nossa audiência de vendas e marketing. Então, complicado aqui a responsabilidade. Mas vamos lá. Antes da gente entrar no assunto, é só legal mencionar que a pesquisa de cargos e salários 2023, especializada em vendas e marketing, né, da The4 Sales Company, já está disponível para download gratuito. E esse ano a gente está com uma amplitude recorde aí da pesquisa, são mais de 380 cargos de vendas e marketing mapeados, então, em todos os níveis hierárquicos, em 16 e segmentos e 27 subsegmentos. Quer dizer, pesquisa bastante ampla, vai ajudar muito vocês na hora de se movimentar, enfim, de entender as remunerações de cada segmento e possibilidades de carreira, né? Então, se você não baixou no material, só clicar no link da descrição para fazer o download. Agora sim, Eduardo, para começar, vamos fazer uma pergunta um pouco mais ampla aqui, mas para dar o tom e depois a gente aprofundando. Qual é a expectativa que a área de compras tem em relação aos profissionais de vendas e marketing? Ou seja, conta um pouco do que é esperado por vocês, né? Bom, eu acho que primeiro ponto importante sobre expectativa é que a gente precisa quebrar essa lógica do soma-zero. Essa lógica de que para um ganhar, o outro tem que perder. E que existe aí uma relação de forças, né, uma queda de braço, né, e todo mundo puxando corda para um lado e para o outro, tentando maximizar o resultado sem se preocupar com o negócio do outro. Acho que a primeira coisa, do ponto de vista de interesses em comum, é a gente sair dessa dinâmica e buscar um equilíbrio nessa equação, né? Eu acho que se você tem a percepção de que para você ganhar o outro lado tem que perder, eu acho que é isso que cria essas relações que parecem que são conflitantes. E na verdade a expectativa vai além, que é o criar uma parceria, uma relação de parceiro, uma relação estratégica, onde ambos ganhem menos, mas continuem ganhando de forma perene, continuem ganhando de forma sustentável. A gente passou por uma pandemia onde o mercado nacional, né, os clientes aqui passaram a ser tratados de forma diferenciada, né? Não tinha mais uma concorrência, né? E algum desse timing se percebeu, poxa, mas será que não vai voltar ao mercado lá fora?
E muitas vezes o cara da área comercial, ele pensou, pô, agora tem o Oceano Azul, agora não tem mais a concorrência lá fora, então agora eu vou aproveitar da situação, né? E a gente teve esse processo inflacionário terrível. Então, acho que do ponto de vista de expectativa, a gente precisa construir uma relação que seja sustentável, uma relação de ganha-ganha, e não existe ganha muito, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é ganha pouco, ganha menos, mas ganha continuamente, construindo essa relação, sem entender que para isso eu preciso perder para o outro ganhar. Não, se eu for ganhando um pouquinho, eu vou construindo formas de ganhando de forma perene, de forma sustentável, e eu acho que entra um ponto importante, que você começa a ampliar as dimensões, né? Por quê? Tem que parar com aquela negociação por si só. Estou negociando um valor de um item ou de um serviço. Muitas vezes você adiciona valor nessa negociação para que o outro lado se sinta beneficiado e também você retira. Muitas coisas que a área comercial dá um super valor e ela tem um discurso muito pronto para a área de compras não está valorizando. Isso tem custo agregado, né? Então, a minha expectativa é a gente sair da lógica desse soma zero. Segundo, é construir uma relação de parceria, de caminhada, para a gente ir realmente concluindo e tendo valores que possam ser distribuídos, repartidos. E acho que, e terceiro, ter uma relação onde a comunicação é fluida. Eu estou escutando o outro lado. Muitas vezes a percepção que eu tenho é que a área comercial ela traz aquilo tão empacotado e a área de compras ela se sente, eu sou mais um, é um commodity. O cara fala, ó, só você tem esse preço, só você tem essa condição. Mas está tão comoditizado ali que não parece que isso é verdade. Eu acho que dentro disso tem uma expectativa para a gente começar esse papo. É interessante, porque esse parece ser o erro, talvez, o mais emblemático neste jogo de não fazer uma soma zero, né, Edu? Essa percepção de que a área comercial tem de que está vendendo um diferencial, mas que para compras não é, ou seja, tem uma assimetria aí, né? Fala um pouquinho mais disso, né? O que você vivenciou durante a tua carreira e como que você ajudou, né, as áreas comerciais de parceiros de vocês a entenderem o que era diferencial para vocês, o que era valor para vocês, né? Readequar isso e transformar numa negociação final equilibrada para todo mundo. Eu acho que a chave inicial aqui é você ter um interlocutor de qualidade, ter o cara que é o decision maker mesmo, né? Porque se você às vezes tem um cara no meio do caminho que tem que levar esse teu pleito, né, essa tua situação para outra pessoa, já tem um telefone sem fio aqui. Eu acho que a primeira situação que a gente tem que ter é um relacionamento direto. E aí, nesse relacionamento direto, eu acho que passa por uma situação de vulnerabilidade que eu preciso escutar o que o outro lado precisa. O que é importante para a área comercial? Então, quando eu escuto para a comercial que é importante ela manter um faturamento recorrente, ela ter um forecast de vendas, né, para se programar e entregar melhor. Quando eu começo a escutar ela, do outro lado eu falo, peraí, se ele vai me entregar no prazo, é isso que eu quero também. Se o cara vai se planejar, ele consegue entregar com uma qualidade, inclusive até acima, o nível de serviço dele acima. Então, acho que a construção disso passa por esse entendimento e por esse alinhamento. E a gente passou muito tempo nessa pandemia sem poder ter esse contato, né? Então, assim, as pessoas têm que lembrar que o outro lado está muito disposto a falar. E a gente tem que fazer as perguntas certas. Então, entender o que é importante para o outro lado, e o outro lado entender o que é importante para mim, é o essencial para a gente tirar essa percepção de produto ou serviço que já está totalmente desenhado. E ir para o tailor-made, que é onde essa relação vai ser mais bem construída e ela vai trazer mais resultados para ambos os lados. A gente percebe, né, que uma das circunstâncias que prejudicam muito a fluidez dessa relação e a efetividade, consequentemente, dessa relação é o fato das áreas viverem em bolhas, né? Que eu acho que você traduziu bem quando você falou do pilar da comunicação fluida como um item essencial, né? Porque no final do dia o vendedor chega tentando vender o mais caro possível para ter a maior margem e muitas vezes a maior comissão, infelizmente, né? E do outro lado, o comprador com o mesmo problema, quer dizer, ele quer comprar o mais barato possível para ele ter um saving e ganhar, inclusive, a maior comissão, maior variável em cima disso. Porque, aliás, ambas as áreas têm variável, né? Não sei se é um fato de conhecimento
geral das pessoas de vendas e marketing, mas a área de compras geralmente tem variável também, né? Que não é muito comum, área financeira, RH, logística, não tem um bônus anual, né? A área de compras costuma ter um variável, muitas vezes ali mensal, trimestral, enfim, qualquer coisa do tipo, né? E aí vem minha pergunta, como desbolhar as áreas, né? Quer dizer, como criar essa integração, pensando que quando a reunião vai acontecer ali, entre as áreas, vai ter esse pontapé inicial de conflito de interesse, né? Cada um querendo puxar um pouco por um lado. Como criar... Quais são as condições que você vê que precisam ser colocadas por ambas as áreas, tanto pela área de compras quanto pela área de vendas e marketing, quer dizer, as boas práticas que precisam estar colocadas para criar essa condição de ganha-ganha? Eu acho que passa por alguns pontos, né? Primeiro, a relação ela tem que ser relevante. Ou seja, qual é o share que esse meu fornecedor tem dentro do meu negócio e qual é o share que esse cara quer ter dentro do meu negócio. Acho que esse é um primeiro ponto. E esse cara tem que olhar para mim e entender também, pô, eu sou relevante no negócio dele, né? A participação que ele tem, eu realmente faço sentido, eu mexo o ponteiro da empresa do cara, para o cara, de repente, fazer algo diferenciado, porque senão a gente, não tendo relevância, a gente acaba matando esse primeiro ponto aqui, não vai acontecer do outro lado. E acho que um ponto importante, você falou, né? O cara de vendas quer aumentar o preço muito, preço cheio, e o cara de compras, ele quer reduzir isso, o custo, etc. Então, tem forças que, a princípio, são antagônicas. Mas aí tem duas situações. Se eu reduzo esse cara abaixo do custo dele, ou numa margem que não sustenta o negócio do cara, eu mato o negócio dele. Eu quebro o cara. E a relação também do vendedor, que quer sempre vender aquele valor cheio e etc. e tal, ele cria no cara de compras a necessidade de achar uma alternativa. Ele me provoca dizendo assim, cara, eu vou ter que achar uma alternativa. E a partir do momento que eu achar uma alternativa, aqui está um risco e um recado para a galera do comercial. O cara vai falar assim, agora que eu achei uma alternativa, não adianta você vir e baixar o custo. Baixa o preço, cara, aí já era, você já perdeu. Então, o que muitas vezes a gente percebe? O cara chega e quer repassar um aumento, né? Pô, a gente passando aí por processos inflacionários terríveis desde a pandemia, o cara repassar um aumento. E você olha, e esse cara está repassando um aumento, né? E o aumento dele, se você vai para a construção do custo do produto dele, não faz nem sentido no pleito. Né? O cara fala, tem que repassar a inflação, mas ele não teve o efeito da inflação cheia, né? Ou teve até mais, mas nesse caso, às vezes, o efeito dos aumentos que ele teve na matéria-prima, no que compõe o produto dele, é muito menor. Então, para desbolhar, que acho que o termo que você colocou eu achei muito rico, muito bacana, eu gosto muito quando o cara vem com a informação perfeita, quando o cara vem, ele sabe que ele está munido da informação, ele não vem com aquela missão que o diretor dele deu para ele, cara, vai lá e aumenta 5%, vai lá e repassa a inflação. Ele vem com a informação correta, né? Eu gosto muito do Edward Deming, confiamos em Deus, todos os outros têm que trazer números, fatos e dados. Então, o cara vem para a mesa, bicho, o cara vem para a mesa e fala assim, pô, eu preciso repassar um aumento. Falo, mas baseado em quê, cara? Eu já teve situações, o cara queria repassar um aumento, né, de um item, e ele veio como ele fazia todo ano antes, né, quando a área não estava profissionalizada, não estava bem construída, não estava ligada em indicadores. E o cara veio para aumentar, acho que me engano, o peito dele era 6%. Ele saiu da reunião reduzindo 5%. Porque eu provei para ele, pela construção do custo do produto dele, pelo que estava acontecendo no mercado, pelas dinâmicas e forças, que, na verdade, ele teria que repassar uma redução importante. E foi muito bacana, porque esse cara, no primeiro momento, eu falei, cara, não vou mais comprar desse cara. Mas ele entendeu a dinâmica, ele falou, pô, então realmente eu tenho que construir isso com você. Não dá para simplesmente dizer assim, vou passar esse aumento, que daí eu acho que isso cria bolha, né? Quando o cara sentiu esse baque, ele falou, cara, fiz o dever de casa, realmente eu tenho que repassar essa redução. E o que aconteceu? Na próxima reunião, o cara veio munido de número. Falou, olha, agora, mas baseado nisso, a celulose, etc. e tal, agora acho que faz sentido isso. E aí, a partir disso, a relação fica franca. Porque ela está baseada não na minha vontade, na vontade dele, ou no que as metas de cada um, os desafios, mas está baseado num racional de qualidade.
que é a informação do que realmente aconteceu com aquele produto. Então, eu acho que se a gente sai dessa dinâmica, que ainda volta, né, no soma zero, né, eu vou ganhar bastante, mas eu vou prejudicar o negócio do cara, é algo que eu construo junto com ele, acho que a gente explode o primeiro contato dessa bolha a partir do momento que a gente constrói dessa forma, na minha opinião. O Eduardo se abriu um parênteses aqui na minha cabeça cruel, cara, porque eu nunca tinha pensado na expressão, né, o In God We Trust do dólar, mas quer dizer que eu não tinha pensado que ele fala que em Deus nós acreditamos, no resto você tem que me provar que você tem estaria uma oculto. ingenuidade a minha não ter percebido esse recado de, olha, você quer fazer negócio, e faz sentido no ponto de vista do jeito americano de fazer negócio, né, que é muito mais cartesiano, né, muito orientado a dados e fatos, né, uma Sim. curiosidade aqui. Agora, Rodrigo, essa última resposta do Edu, ela chancela algo que a gente preza muito aqui na Forsairs, que a gente conversa muito nesse podcast, né? Que não é nem mais uma tendência, já é realidade. Um profissional de alta performance de vendas e marketing, ele precisa estar totalmente embasado em dados, né? Ele não pode só mais ser argumentativo ou um bom comunicador ou um bom sedutor, né? Ele precisa ter o argumento dele totalmente embasado, né? Mas e aí tem um ponto muito curioso aqui para engrossar o caldo, né? Acho que pouca gente sabe, né? Mas na Forsairs a gente faz vagas de compras, né? Exatamente porque as capabilities são muito parecidas, né? Tá dentro de um guarda-chuva de negociação, né? E tudo mais. E é curioso perceber que a área de compras, e aí, Eduardo, fique super à vontade de me corrigir aqui, porque eu nunca trabalhei diretamente com compras, tá? Então, mas com base nos recrutamentos que a gente faz, eu percebo que a área de compras ela tem uma abordagem tecnocarata, sabe? Quer dizer, ela tem uma abordagem baseada na técnica, no conhecimento. E isso claro, no passado era pior, hoje em dia é menos, mas a área de vendas ainda improvisa demais, confia muito no carisma, no relacionamento. Então me parece que é uma briga ou até em um aspectos pouco subjetivos, força da marca. Exato. Em questões que não tem a ver com o que o Eduardo trouxe de gerar valor, né? Qual o problema que a área de compras quer resolver com essa compra? É um problema grande ou pequeno? E o que isso diz sobre a tua flexibilidade de preço e capacidade de negociar? Mas então, em resumo, eu vejo que são áreas que é quase que uma disputa um pouco desleal, porque eu acho que a área de compras vai muito mais preparada tecnicamente, em termos de técnica de negociação, em termos de estratégia de análise de preço, do que a área de vendas. E, curiosamente, deveria ser o contrário, porque a área de compras é detentora da decisão e ela é detentora dos dados, porque ela está falando com os concorrentes do vendedor que está ali, né? Então, quer dizer, a área de compras está muito mais municiada e, mesmo assim, ela é mais orientada tecnicamente, mais capacitada em negociação tecnicamente. Então, é uma relação um pouco até desequilibrada e pendendo a compras nessa questão. Não sei o que você acha, Eduardo. Olha, é um movimento que está forte nos últimos 10 anos. Tá? A área de compras ela era uma área de follow-up. Né? Colocava um pedido e garantia que chegava no prazo, aquilo que foi combinado, na especificação que foi combinada, na forma combinada, na qualidade combinada. Né? Então, essa mudança para o nível mais estratégico, para o nível do cost breakdown, nível da formação do custo, onde a área de compra ela ajuda a ganhar margem, né, na companhia, né? Porque muitas vezes o preço de venda está dado, né? Você tem tanta concorrência lá na ponta, então a área de compras aqui tem que tirar oportunidades, né? A gente está numa discussão gigante agora na política da questão da reforma tributária. Então, muitos movimentos que foram feitos aí nos últimos anos foram: eu vou mudar de estado para ganhar X% a mais de custo aqui, né, de margem, porque eu vou trocar de estado. E isso, muitas vezes, ele passa por uma necessidade do negócio de olhar de forma mais de ponta a ponta para entregar resultado de forma contínua. E aí, o que acontece? A área de vendas fica muito acomodada. Tem uma tabela, repassa a tabela e continua mantendo esse cliente. Né? E o que eu acho que a área de vendas, muitas vezes, ela deixou de evoluir, é porque
não pensava na evolução do cliente, pensava só na manutenção do cliente. E esse é um risco. Se eu puder dar um recado aqui para a área comercial, se o teu cliente não está aumentando o share, não está te procurando, né? Acho que é uma troca, né? Mas ele tem que te procurar na mesma proporção ou mais do que você procurar o cara. Tem uma grande oportunidade dele estar gastando tempo com o teu concorrente e dando oportunidade desse cara entrar, né? Eu acho que custa muito, assim, a gente sabe o custo de manter um cliente, mas o custo alto é ter que recuperar um cliente perdido, que às vezes você não consegue fazer isso. Então, eu acho que essa relação, ela precisa ser trocada, porque eu vejo ainda na área comercial, acho que o Rodrigo foi cirúrgico, muito cara ligando na última semana do mês, muito cara ligando e oferecendo condições diferenciadas em alguns momentos que a gente sabe que o cara não está batendo meta. E o cara que, no mínimo, tem uma visão mais estratégica, daquele compras mais procurement, né, que é a visão mais estratégica, ele já percebe que aquilo é natural. Ele fala, bom, tá chegando a última semana, o News vai me ligar, vai me oferecer um lote especial, uma condição especial, e ele consegue, obviamente, ter o melhor resultado disso, que aí, para mim, eu acho que o resultado ruim, o resultado de uma negociação spot é muito ruim, tá? Eu tive muitos negociadores que eu treinei, que eu capacitei, tive oportunidade de trabalhar com gente muito boa. Quando o cara vinha com uma negociação spot, eu falava, tá, e agora, como é que eu explico para o meu financeiro que eu tenho um custo mais baixo aqui? Vou fazer um médio, e como é que eu vou manter isso? É interessante isso, né? E eu acho que a relação mais bacana aqui para o time comercial é manter esse cara com um custo médio, ou um preço médio, no caso, né, para o vendedor, durante um ano, durante anos. E aumentando o volume nesse cara, aumentando o share desse inteligentíssimo cara. Isso, né? E é contra-intuitivo. É contra-intuitivo. E eu queria até, desculpa atropelar aqui várias perguntas seguidas, Lewis, mas eu acho que tem uma pergunta que eu acho que vai fechar perfeito aqui para a gente ter essa primeira parte da conversa bastante cirúrgica, que é a questão dos quais os indicadores chaves da área de compras que são geridos pelo departamento. Parece uma pergunta boba, mas é de total desconhecimento das pessoas de vendas e marketing. As pessoas trabalham muito com suposição de quais são, né? Então, a margem, percentual de redução do preço, né? Conta um pouco de quais são os reais indicadores chaves da área para dar o tom de como que a área pensa a relação com vendas e marketing, né? Perfeito. Aí depende muito do nível de maturidade da área de compras, né? Qualquer área de compras está começando, está recém-construída, a primeira coisa que ela vai ter como indicador é o saving versus o mercado, versus inflação, versus o que está sendo colocado ali como desafio, etc., para o time. Então, normalmente ela tem isso. Esse é o primeiro ponto que todos têm. O segundo é entrega no prazo. Tá? E terceira, qualidade. Então, basicamente, o nível mais simples de uma área de compras é o saving, ou seja, quanto eu economizei versus o que estava sendo proposto o desafio, ou mercado, ou inflação. 2, as entregas que aconteceram no prazo, ou a prestação de serviço no prazo, dentro do que era esperado, etc. Terceiro, a qualidade. Tá? Então, são 3 indicadores, normalmente utilizados por maioria das áreas de compras, né? Mas são indicadores básicos. E aí vai de novo, se o cara da área comercial, ele não sabe dizer quantos dos pedidos dele ele entregou no prazo, qual o índice de qualidade que ele tem com o cliente dele, e se realmente os custos estão adequados dentro do negócio do seu cliente, cara, para aqui, faz o dever de casa, levanta informação, porque não dá para nem fazer uma reunião mínima sem ter essa qualidade de informação. Acho que esse é o primeiro ponto do nível. Aí, quando você vai com um nível de maturidade maior, aí a gente não fala mais nisso, a gente fala de nível de serviço. Nível de serviço de forma mais ampla. Ou seja, na relação custo, entrega, qualidade, quanto que esse fornecedor me entregou de nível de serviço? Primeiro ponto. É uma equação. É uma equação. Aí eu já não vejo eles separados, eu vejo eles como um nível só. Porque muitas vezes o cara pode reduzir a qualidade, me entregou um saving alto, uma entrega no prazo. Então, assim, para mim eu acho ruim, mas é como é medido nas empresas. Eu acredito muito no nível de serviço, que para mim
tem que ter essas 3 situações, é o custo, qualidade e entrega, né. O cara tem um custo maravilhoso, qualidade maravilhosa, mas entregou depois do prazo. O cara quebrou minha cadeia, né, o cara não fez, o meu cliente final não recebeu o produto. Então, esse eu já acho que é um nível mais sofisticado. Segundo nível, o quanto que esse fornecedor me entrega de margem. Bom, peraí, esse cara me entrega uma margem, o custo dele não é o melhor, a qualidade dele é excelente e ele me entrega no prazo. E o produto dele, quando eu transformo ele, ele me dá uma margem maior. Então, já é uma segunda forma de você medir. Pô, esse meu fornecedor me entrega uma margem maior, Uhum. né? E aí, óbvio, né? Aí é quando é um bem ou serviço de produção, né? Que tem um viés de core business, né? Pode até ser na prestação de serviço também. Se você olhar, né, a prestação de serviço, né, você pega, tem um profissional ou um serviço que você entrega, que naquele serviço, agregado ao serviço do que você está trazendo, ele te dá uma margem maior. Então, às vezes, você paga mais caro, por isso que eu acho muito perigoso quando áreas de compra se preocupam só com o custo. Tá? Isso pode quebrar o negócio, tá? Porque às vezes o cara fala, não vou comprar. Como não vou comprar? Né? Vou ter uma ruptura aqui, não vou deixar de vender. Então eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Né? Então eu acho que isso é importante. E o terceiro que eu queria colocar, que eu acho que é bacana, é o excesso de estoque e falta de estoque. Pensando aí nos produtivos, né? Se eu tenho estoque faltando, é porque eu estou vendendo mais. Se eu estou vendendo mais, e aí chega o ponto de faltar, é porque eu estou perdendo receita, eu poderia vender muito mais. Se eu tenho estoque sobrando, eu tenho capital de giro, né, que está ali comprometido, eu tenho um produto que o meu fornecedor poderia estar com ele vendendo, então acho que começa a entrar um pouquinho conforme você vai mudando o nível de maturidade das áreas de compras, né? Eu conheço fornecedores que o cara sabe quanto que é a margem que ele tem no meu negócio, já aconteceu isso, e qual é o estoque que ele tem no meu negócio, nível de estoque. E ele vai repondo as entregas dele de acordo com o nível de estoque, porque eu já tenho uma negociação não no nível de spot mais, mas no nível de contrato. Uhum. E integrando o CRE, integrando os ERPs para já fazer a conciliação. Integrando o RP ou realmente integrando só a informação de forma bem simples, sabe, Rodrigo? Às vezes é bem mais simples do que isso. E aí um ponto importante, aí o pessoal vai falar, pô, mas esse contrato, às vezes do longo prazo, médio prazo, a gente vai ganhar menos. Vai, mas vai ganhar sempre. E aí esse ganhar sempre garante o quê? Que o meu fornecedor tem o negócio dele rodando, que ele não precisa se preocupar em me entregar o pão quente, e ele começa a me entregar o quê? Começa a me entregar os frios, começa a me trazer aquilo que é mais sofisticado, começa a agregar valor em outros itens que podem, inclusive, para ele serem mais relevantes. Uma das primeiras coisas. Aqui, Edu, na Forceys, a gente é muito forte na indústria de bens de consumo e na indústria de material de construção, né? Então, durante os anos, a gente teve a oportunidade de entrevistar muitos profissionais, né? Mas também a gente teve a oportunidade de ser orientado também por muitos executivos de bens de consumo, né? E eu lembro, Rodrigo, que uma das primeiras lições que eu aprendi para se avaliar um profissional de alta performance na indústria de bens de consumo era justamente esses 2 pontos que o Edu trouxe ao fim: margem e ruptura. E, por conseguinte, no lado da indústria, essa previsibilidade de vendas, né? Que traz uma saudabilidade para toda a cadeia produtiva da indústria, né? E aí, esse profissional específico que falou bastante, que me ensinou bastante isso, ele falava, olha, um profissional de vendas na indústria de bens de consumo, ele não precisa me mostrar que ele está crescendo em faturamento, porque o varejo ele cresce, se abre mais lojas, a gente lança mais produtos, enfim, a venda ela tende a crescer. Você repassa preço na sua tabela de preço anual, inflação, tudo mais. Então, ela tende a crescer a venda, né? O profissional de alta performance ele mostra o quanto ele contribuiu para a rentabilidade tanto da indústria para com o varejo, né? E ele mostra isso também quando ele tem uma previsibilidade de vendas que não permite que a ruptura aconteça. Porque esses são os 2 principais medos, né, do varejo ao fim, né? Não ter rentabilidade e ter produto parado ou não ter produto para vender, né? E do lado da indústria vem, poxa, eu preciso ter uma previsibilidade de venda, eu não posso ficar todo mês, chegando no final do mês, preciso baixar preço para poder vender, né? Preciso ter uma constância, isso traz mais segurança para o negócio. Aí, Rodrigo, eu também lembro de um programa aqui super legal que a gente tem, né, já gravado, que é com o diretor comercial da Farmax sobre JBP, né? O JBP vem justamente nisso, né? Um plano de negócios anual ali entre indústria e varejo, né, do que vem
amarrar todas essas pontas, né? Todos esses interesses, né? Por isso que ela é uma metodologia tão interessante e tão forte para alta performance, certo, Edu? Acho bacana, acho que aproveitando o teu gancho, chega um momento, quando você tem desenvolvimento de parceria, que você cria um programa de parceiros estratégicos. Eu tive a oportunidade de criar isso em 2 situações diferentes. E o fato de você ir para uma cadeia que às vezes ela não é tão bem desenvolvida, ela ainda está informal, ela está em crescimento e tal. Quando você cria um programa desse e você fala para o cara, olha, o que eu espero de você? Eu espero que você me atenda, né, de acordo com a nossa regra do jogo, mas eu quero te beneficiar se você fizer algo a mais. Se desperta na área comercial, o cara fala, poxa, peraí, eu não preciso ficar brigando todo mês por um pedido, todo trimestre por um pedido, eu realmente já tenho aqui, né, um pedaço da minha produção alocada para você, que você vai... isso muda a relação de uma forma tremenda, tremenda. E acho que isso traz, sim, um aumento de performance, tanto para o lado da área comercial, como da área de compras, porque você começa a entender o que tem valor. O que tem valor para mim? Você coloca, olha, esses entregáveis aqui é o que eu vou te pontuar, você vai ser o meu cara gold, né, silver, etc., a partir de algumas pontuações que você fizer aqui. Isso é importante para mim. E para o lado do cara, né, do fornecedor, ele vai olhar, olha, para mim é importante isso aqui, essas informações. Então, alguém pode dizer assim, pô, mas você abre o quanto que o cara te entrega de margem? Poxa, não é demais, talvez, passar esse tipo de informação, uma área de compras passar isso? O cara já sabe. O cara vai lá, descobre quanto custou, quanto está sendo vendido, ele entra na internet, hoje as informações são assim. Então, achar que a informação, que eu acho que aí a gente criou um embate, muitas vezes, por causa da informação. Né? Se como a área comercial vinha e falava, essa tabela aqui, Rodrigo, é só para você, ninguém tem esse preço, super especial, etc. Cara, ó, fantástico, tá? Para você. Aí você conversa com um concorrente seu, o cara fala, meu, pagando menos. Então, assim, acho que a informação fluindo e sendo construído programas onde as pessoas trocam isso e vão medindo essa relação, para mim é onde o desenvolvimento de ambas as empresas, né, tanto de um lado quanto do outro, é contínuo e é perene, que eu acho que aí a gente quebra o soma zero, estoura a bolha de vez e cria uma relação muito mais perene aqui, voltada para profissionais de alta performance. Mas você sabe que 3 anos atrás a gente criou um conceito do vendedor conjuntural, que é o novo tipo de vendedor em ascensão, né? Que a gente viveu as eras dos vendedores, né? A gente tinha até pouco tempo o vendedor consultivo, e a gente criou, de fato, na Forces, a gente criou esse conceito, vendedor conjuntural. Qual que é a premissa desse conceito? Que basicamente ele diz o quê? Que os vendedores hoje não têm que ser somente consultivos, que é a premissa de você sentar na frente de alguém, entender o que ela quer e o que você tem para oferecer e fazer uma ponte, isso ser consultivo. A premissa do conjuntural é baseada na ideia de que hoje a linha de frente do negócio, os vendedores, eles precisam estar olhando 360 para estoque, produção, TI, capacidade de integrar sistemas. Então, ele tem que ter um olhar conjuntural. O vendedor está deixando de ser somente um agente de transacional e está passando a ser um agente de criar ponte entre os negócios. Então, quando ele faz uma venda para uma empresa, ele abre uma ponte que vai envolver produção, logística, TI, jurídico, financeiro. Né? Financeiro. Então, segundo essa nossa tese, o que a gente que está se comprovando nos últimos anos, a gente não tem falado tanto sobre esse tema, né? Foi um artigo que a gente lançou, acho que uns 3 anos atrás, e desde então falamos pontualmente nisso, é que isso tende a crescer nos próximos anos, a ponto das áreas de vendas e marketing irem diminuindo de quantidade de posições e aumentando de complexidade e salário. Então você vai ter menos vendedores, mas ganhando muito mais, porque eles são os grandes agentes de construção de ponte, né? E com um cunho de internacionalização, inclusive, dessas funções de vendas, né? Quer dizer, a pessoa passar a ficar bastante musculosa, né? Ela é um key account internacional, né? Porque ele é um especialista em abrir pontes no setor de material de construção, né? Ele é especialista em identificar essas convergências entre os negócios
a tal ponto que ele se especializou numa indústria específica porque ele para fazer esses diagnósticos conjunturais, né, de entre negócios. Então, enfim, me lembrou isso que o Eduardo está trazendo, me lembrou desse conceito, né? Parece estar bastante conectado aqui Sem dúvida. nossa conversa, né? Sem dúvida. E Eduardo, assim, quais as informações que os profissionais de vendas precisam ter na mão sempre que eles forem falar com compras? Qual seria, assim, um kit básico para não passar vergonha? Eu acho que pegando o ponto que você trouxe, né, do cara ser um key account, né, eu espero que esse cara seja um business partner mesmo. O cara venha, então, o que eu espero? Eu espero que esse cara, quando chegue, a primeira coisa que ele fala é do meu negócio. Poxa, eu vi que vocês abriram uma outra loja, pô, eu vi que vocês estão expandindo, poxa, eu li um artigo de vocês sobre isso, ou o teu presidente deu uma entrevista e etc. Quando o cara começa falando alguma coisa que ele realmente está antenado e atualizado sobre o meu negócio, eu já começo a prestar atenção nesse cara de outra forma. Há uma reunião de 30 minutos vira uma hora, uma reunião de uma hora a gente estica para o almoço, porque ele fala, pô, esse cara está realmente interessado na minha empresa, interessado no negócio, com o conceito que você trouxe, né, do que account, no business partner mesmo, né. Eu acho que isso é importante. E o que eu espero que esse cara traga? Eu estou falando do básico do básico. Indicadores de mercado. Olha, o que eu estou enxergando no mercado é isso, as vendas estão diminuindo, a gente está sofrendo aqui, e é difícil a área comercial falar isso, tá? A área comercial falar, pô, cara, não estou conseguindo vender, né? Tá difícil. O cara não fala, ele acha que falar isso vai demonstrar fraqueza e o comprador vai se aproveitar dele. E até vai em alguns casos, se ele não faz isso normalmente. Mas a partir do momento que ele fala, olha, o mercado está recessivo, o mercado está numa situação complicada, as nossas vendas não estão do nível que a gente gostaria, e a gente precisa reforçar. A gente vai cada vez atender menos clientes de uma forma mais especial. Falou, opa, peraí, o cara me escolheu aqui. Então, acho que e pode ser o momento da área de compras aumentar o estoque, né? Falar, bom, que bom, vamos fazer uma aqui, vamos juntar a fome com a vontade de comer, que é até a provocação do episódio aqui, né? Quer dizer. Exatamente. E aí o cara chegar, de novo, o cara tem a informação de que ele está entregando dentro do prazo. Cara, é terrível quando eu tô falando, pô, cara, você tá com problema de entrega, bicho. Não tô sabendo. Pô, teu produto tô com um lote aqui com problema. Não, mas eu não tô sabendo disso. Parece que quando você vai no restaurante, né, que você senta, a pessoa te leva, né, até a mesa, aí você fala assim, tudo bem? Gostaria de alguma coisa? Você fala assim, gostaria de uma água. Aí ela sai e fala assim, vou chamar um garçom para fazer seu pedido. Falo, pô, peraí, vocês não são da mesma empresa, né? A gente fala, cara, peraí, né? Dá a impressão, muitas vezes, que o cara entra para tirar pedido. E não está entrando para tratar do negócio, que é um cara que está informado, que sabe o que está acontecendo. Eu acho que, para mim, informação é isso. E se o cara quiser fazer um golaço, o cara já vai chegar falando tudo isso. Ó, o mercado está assim, as nossas entregas estão dessa forma, nosso índice de qualidade melhorou da última vez, a gente fez um plano de ação, melhorou, nosso share está aumentando, mas a gente cometeu um erro aqui. Ou, como você mesmo colocou, Rodrigo, poxa, a gente está preocupado, tá? A gente realmente vai ficar com uma quantidade menor, a gente vai entrar em férias coletivas, a gente vai fazer uma parada forçada aqui de manutenção das nossas máquinas, e separei essa quantidade para você aqui, ver se você entende que faz sentido para você não ficar sem produto. Pô, cara, esse cara é um sonho de consumo, o cara, ele não está vindo assim, ó, se você não fizer isso, vai subir, e jogando, o cara realmente está construindo uma solução e mostra que ele sabe o que está acontecendo com o meu negócio. Tá? Então, acho que isso é o que eu espero que ele traga de informação e que ele traga também de sugestão. O Edu e Rodrigo, eu vejo que tem outras duas variáveis que são pontos de estresse aí numa negociação. E aí, dentro desse debate aí de business partner, de vendedor conjuntural que a gente está traçando aqui, que está muito legal, as duas variáveis que eu vejo que tendem a ser mais estressantes ali pós-preço, né, é prazo de pagamento e o aspecto jurídico, né, o contrato em si, né, tendem a ser pontos de estresse, né. Na sua perspectiva, né, entendendo que a indústria, ela precisa, o crédito está caro, né, juros altos, então o dinheiro está caro, né, logo, poxa, se trabalhar com dinheiro próprio, com caixa é bem melhor, né, então prazos mais curtos são melhores para a indústria, né, mas o varejo também tem uma mesma necessidade. E aí, chegando na parte jurídica, né, como que você equilibra um contrato sem com que ele
mande sinais errados para ambas as partes, né? Fala um pouquinho dessas duas variáveis aí numa negociação sobre a sua perspectiva. Bom, acho que primeiro, é, quando você está numa negociação mais evoluída de troca de informações, acontecem algumas coisas importantes. Vou te dar um caso real. O cara ligou para mim e falou, cara, preciso falar com você que eu estou com um problema aqui, eu estou com uma falta de uma matéria-prima, que era embalagem, e vou ter que pagar muito mais caro. E eu falei, cara, por que você não pega o meu fornecedor de embalagem? Eu peguei a minha negociação, que era muito maior que a dele, com volume muito maior que a dele, e repassei a mesma negociação para ele. O que aconteceu? Esse cara reduziu o custo dele. Onde ele ia me aumentar, ele falou, pô, peraí, eu estou tendo uma oportunidade de reduzir custo. Tá? E aí, com o tempo, você vai evoluindo e fazendo essa troca, né? Pô, eu tenho um melhor fornecedor de taxa de cartão, tenho isso, etc. Qualquer 0, alguma coisa é resultado, né? Pra gente, ambos os lados. O cara trabalha com uma coisa que, para mim, é o sonho de consumo, e eu acho que tem uma responsabilidade muito grande na minha fala aqui. Planilha aberta. O cara fala assim, cara, você quer pagar à vista? Tá aqui, ó, minha planilha. Quer 30 dias? Tá aqui minha taxa financeira, tá aqui, ó, minha margem tá aqui, ó, tá aqui. É assim que eu construo o meu valor aqui. Né? Aí o cara de contas pode falar assim, então tira aqui a margem. Não, mas se eu tirar a margem, eu mato o meu fornecedor, eu quebro o negócio do cara. Né? Então, eu acho que quando a gente vai para essa relação, a gente equilibra. Fala, pô, mas peraí, eu consigo fazer a 60 e fica nesse custo. Eu vou modelando isso dentro da empresa. E sendo bem transparente, eu vou fazendo isso junto com ele. Eu vou modelando junto com ele. É interessante isso. Não, é interessantíssimo isso. Você sabe que eu estava pensando até nas nossas relações de compra e venda pessoais, né? Porque eu já deixei de comprar muita coisa, por não ter um parâmetro de preço claro na minha cabeça. Adiei a compra, por anos às vezes, né? Porque, putz, você pede uma proposta e vê aquele valor que você considera que está muito acima do que você imaginava. Mas você não tem um parâmetro para julgar se está dentro ou fora. Eu já deixei de comprar por, puta, naquele momento eu não querer criar parâmetro, né? Ah, não, vou pedir mais N propostas aqui para construir um parâmetro e tomar minha decisão. Se o fornecedor tivesse me apresentado um cost breakdown, né, uma planilha detalhando essa estrutura, eu ia falar, não, tudo bem, o custo dele é esse, faz sentido, a margem dele é essa, a mão de obra custa tanto, tá bom, vou fazer com ele e pronto. Daí é interessante, né, você trouxe esse ponto, porque eu acho que muitas vendas não devem acontecer pura e simplesmente por não ter essa confiança da informação que está sendo passada de fato, sabe? Isto é de fato um bom preço, eu posso te provar que é, sabe? Muita coisa não acontece por causa da falta disso, né? E tem uma questão que é crucial aqui, que é uma palavra que a gente não falou ainda, mas acho que ela que rege todas as negociações, que é a confiança. O cara vai abrir tudo isso se tiver uma relação de confiança, se ela já foi construída, se realmente ninguém rasga o contrato, né? O jurídico não tem lá uma cláusula que vai criar uma situação que alguém vai ficar daqui a pouco exposto porque não conseguiu cumprir. E às vezes o cara coloca, Rodrigo, assim, ó, o meu prazo mínimo é 60. Você fala, pô, mas então quanto que é a vista? Não, a vista não faço porque eu não tenho capital de giro. Às vezes o comprador fala assim, não, eu te adianto o teu giro e a gente faz uma outra condição assim, essa faz sentido para você? Eu já fiz isso, cara. E o cara fala, pô, meu, não fiz... Entendeu? Aí você constrói uma nova situação que não existia. Aí a gente tem, de novo, um negócio que já está baseado em confiança, está baseado, né, em uma questão de caminhada de reputação, né? Você confia, não só aquela confiança preditiva, né? Que eu sei que eu tenho um histórico com você, mas confiança de olhar no olho, de ter essa caminhada. Então você vai para esse tipo de situação. E o jurídico, para mim, quando o jurídico ele tem cláusulas que são extremamente, né, draconianas, seja para um lado ou para o outro, a relação já se perdeu ali, sabe? Eu acho que o jurídico ele tem que só expor aquilo que está combinado de forma que todo mundo olha e fala assim, cara, é o que realmente a gente já combinou, não está nada diferente disso, não vou quebrar a tua empresa se acontecer isso e aquilo, ou você não vai quebrar a minha também, tem uma contrapartida clara, acho isso super importante. E é interessante os impactos da cultura de uma empresa nessa relação de compras com vendas e marketing, né? Porque você falou muita coisa aqui que dependem da empresa cultivar uma cultura de transparência, de parceria, de ganha-ganha. E eu adorei esse case que você deu
para mim, emblemático, né? Esse case que você deu da embalagem, né? Porque ele ilustra muito do potencial de sinergia real que existe nas relações comerciais, né? Porque eu não sei se era o caso, provavelmente não, tá, Eduardo? Mas é uma questão dessa, onde você tem um parceiro que está comprando 1000 vezes mais volume que você e tem um preço 30% menor, te repassar esse produto 30% mais barato do que está comprando, qual que é o valor disso? Né? Que tipo de relação comercial que dá para se construir baseada nisso? Porque, óbvio, não é o core business da tua empresa repassar a embalagem. Mas, pô, olha, uma relação que tem um alto potencial de ganha-ganha aí, né? Né? Se olhar de uma forma mais arrojada, mais... eu entendi que foi uma situação pontual ali, que a pessoa estava com uma ruptura de estoque de embalagem, você achou coerente respaldar a ruptura para não criar um problema para a empresa que você estava, mas tem uma clara oportunidade de negócio ali, mais perene, né, entre as empresas, né? Enfim, eu acho que muitas oportunidades se perdem por não estar com esse olhar, como você colocou do começo, eu achei muito legal, né? Esse olhar, não por estar com esse olhar de soma zero, né? Acho que se perde muito, né, com isso. Muito. Mas é importante, né? Relação de confiança. Confiança, ela é frágil. Tem que ser construída, tem que ser regada, é uma caminhada, e sinais que mostram que a confiança vai sendo quebrada são muito ruins para qualquer relação. Então, a questão da integridade, a questão de manter a palavra, independente de ter contrato ou não. O contrato é extremamente importante, tá, pessoal? Mas o cara realmente falou que ia fazer aquela condição para mim, o preço da commodity subiu, ele manteve, mesmo tendo prejuízo. Esse cara vai ser meu parceiro pro resto da vida. Esse cara vai ser meu parceiro. O cara não tinha contrato, ele não tinha uma condição, não, mas ele se comprometeu, ele falou para mim e ele cumpriu. Cara, esse cara ele vai continuar fornecendo, porque a relação de confiança é o que traz o maior resultado, né? Maquiavel falava que manter a palavra era importante em qualquer relação, né? Mas às vezes ele diz assim, às vezes você quebrar essa palavra é que traz o maior resultado. Traz, mas nunca mais o cara vai negociar com você. Nunca mais, nunca mais, né? Então, acho que é importante sempre ter uma relação de integridade, de confiança e construindo isso. Não ter problema de dar notícia ruim, né? E você falou sobre cultura. Aí que é o papel do executivo de compra, de procurement. Ele tem que construir essa cultura. Ele tem que ser o cara que vai defender essa cultura para o board, para o CEO, para todos os presidentes da empresa, né? E não é fácil. Não é fácil. A gente vive num mundo soma zero mesmo, né? Então, você construir isso passa para você não ser ingênuo, mas também não querer ser arrogante e achar que você faz as coisas sozinho. Você tem que fazer isso através da construção de time, desenvolvendo pessoas e profissionais com valores para entregar resultados aí excelentes de altíssimo desempenho. E eu vou dar uma pitada final aqui, meio inusitada, mas eu acho que é válido, né? Deve ter um problema interessante aí para ser gerido pelos heads de procurement, né? Ou gerentes de compras, né? Num nível intermediário até, que é a questão do micropoder, né? Porque se não tiver uma cultura muito clara, e aqui eu tô me arriscando, tá? Porque, de novo, eu nunca fui de compras, mas trabalhando com dedução lógica, né? Você está numa posição de compra é uma posição de poder, Sem né? dúvida. E eu fico pensando que se não houver uma cultura de parceria, de humildade, de sair do salto como comprador, né? Você deve criar uma cascata de problema, né? Porque o vendedor vai começar a te odiar, né? Você chega na sala do comprador, ele parece que ele é o rei Salomão, né? Recebendo, decidindo, dando a sentença, né? E eu já no começo da minha carreira trabalhei com vendas, eu via um pouco disso, né? O comprador com soberba, então acho que esse tema de cultura me parece que pode ser um inimigo oculto da área de compras, de fato, né? E da relação. E a recíproca também é verdadeira, né, Rodrigo? Profissionais de vendas buscando enaltecer de formas não compliance, talvez, profissionais de compras para que, enfim, a coisa siga. De empresas super renomadas no segmento descer do salto, né? Deve ter o outro lado também, tem razão, né? Síndrome do pequeno poder, né? A vaidade e o orgulho precede a queda, né? O cara acha que ele está ali e esquece. Eu acho que a vida ela é uma negociação repetitiva.
né? Você está numa situação hoje onde a balança de poder está super a seu favor. Amanhã não está. Pode ter certeza que se você foi arrogante, se você usou de vaidade, né, de prepotência, quando isso vira, e vira, cara, vira, né, vira, o cara vai te dar um troco. Então, acho que tem que ter uma relação importante aqui. A gente mostra muito quem a gente é quando a gente tem o poder, né, tem aí a autoridade para tomar de decisão. Eu acho que o que a gente mostra é quem somos, e aí o que a gente guarda depois, no final, é essa reputação, de como que as relações foram medidas para além do resultado, aquilo que você deixou de legado nas pessoas, aquilo que as pessoas falam de você depois que você sai da mesa, né? Acho que isso vale mais até para mim do que o resultado final, que o resultado é situacional. Melhor arco dentre todos os episódios que a gente fez. O Eduardo fechou perfeito aqui o episódio. Eu ia até fazer mais perguntas, mas não. Tá perfeito, tá perfeito. Acho que ele botou a cereja em cima do bolo aqui, porque é a reflexão que sacramentou o raciocínio aqui que você trouxe. Né? Muito legal. Eduardo, olha, adorei o papo, né? Trabalhar essa curiosidade é sempre um ato de coragem aqui, né? Porque é um tema um pouco inusitado da gente trazer, mas é impressionante como foi construtivo e importante, né? Essa conversa, né, Lewis? Sem dúvida. Acho que a gente atingiu o propósito da ideia original ali, né? De trazer essa perspectiva para os profissionais de vendas e marketing do que compras valoriza, do que compras entende, né, como relação saudável. Fenômeno. Muito bom. Eduardo, eu queria te devolver a palavra para você encerrar aqui, que eu falei que você tinha encerrado o programa, mas eu e o Lewis, a gente completou aqui, então encerra você, que eu vi que ele tem o dom da palavra, que ele construiu um raciocínio muito forte. O que falta falar, Eduardo? Eu acho que, primeiro, acho que foi muito bacana o papo, ele foi desenvolvido de forma orgânica, né? Foi sendo discorrido vários pontos aqui de forma natural. E eu acho que esse tem que ser o recado. Qualquer relação que exista, né, tem que ser de forma natural, não tem que ser de forma forçada, não tem que ser de forma de um manipular o outro, ela tem que ser construída, e é do dia a dia, assim como foi esse papo aqui, super natural. Eu acho que tem que ter coragem de ter vulnerabilidade de ambos os lados, tanto do fornecedor quanto do cliente, né, do compras, como o cara, a área comercial, porque aí se constroem soluções criativas, soluções que se partilham ganhos, e tem crescimento de empresas de forma mais constante. Eu acho que, para mim, foi um prazer estar aqui com vocês. Super papo gostoso. Eu achei que ia ser sabatinado no nível hard, assim. Acho que a sabatina foi super gostosa. E me coloco à disposição, galera. Quando precisarem aqui, fazer um segundo tema, um segundo momento, estou super à disposição de vocês. Muito obrigado. Sem dúvida vai ser convidado para voltar aqui. O papo foi sensacional. Eduardo, obrigado mesmo aí pelo teu tempo, né? Tua dedicação aqui com a gente. E para quem gostou do conteúdo tanto quanto nós, deixa o like, compartilha o conteúdo com quem pode estar precisando e nos vemos no próximo Raise the Bar. Um abraço a todos e todas e até lá.